Bom, o tema desse Pet Help vai ser sobre histologia, onde eu vou fazer um breve resumo sobre as organelas do nosso corpo. Eu acredito que esse tema seja de muita importância, mesmo sendo algo básico, né, que é visto no ensino médio. É um tema que é muito necessário e também muito pertinente para o entendimento de matérias de vários cursos da área da saúde, principalmente. E outro exemplo é a relevância que a histologia tem em várias aplicações médicas, porque muitas doenças são associadas a disfunções celulares que são específicas. A histologia ela vai se dedicar ao estudo das células, que são as unidades fundamentais da vida. Ela vai abranger uma vasta gama de pesquisas e análises que visam compreender a estrutura, a função, a reprodução e a evolução das células. Uma parte fundamental do estudo vai recair sobre as organelas celulares, que são estruturas especializadas que estão presentes no interior da célula. Cada uma delas vai desempenhar uma função específica, contribuindo para a manutenção da vida. E vão existir dois tipos de células, as células procariontes e as células eucariontes. As procariontes, elas são mais primitivas e mais simples. Elas não vão ter a membrana que envolve o DNA, que é a carioteca, e, portanto, elas não vão ter um núcleo individualizado, e por isso o DNA dela vai ficar disperso no seu citoplasma. Um exemplo disso são as bactérias. Já as eucariontes, elas são mais complexas e são encontradas nos animais e nos vegetais. Diferente da procarionte, ela vai ter a carioteca, o que vai individualizar o núcleo, e também várias organelas. Para um melhor entendimento, é como se a célula fosse uma fábrica que tem várias repartições, que são as partes da célula, e dentro dessas repartições vão existir vários setores, que são as organelas. As partes das células vão ser a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo celular. Bom, toda célula tem uma membrana plasmática. A membrana plasmática ela é uma estrutura fina e porosa com a função de proteger as estruturas celulares e também servir de envoltório. É ela que vai separar todo o conteúdo extracelular do intracelular, delimitando o tamanho e o formato da célula. Ela também vai controlar tudo que entra e sai da célula, formando uma permeabilidade seletiva. A estrutura da membrana plasmática ela é conhecida a partir do modelo do mosaico fluido, e isso vai vir por conta dos lipídios e das proteínas que estão presentes nela. Como lipídios, a gente vai ter os fosfolipídios, que vão dar origem à bicamada fosfolipídica, onde ela vai ter uma parte polar, que é a parte hidrofílica, e a parte apolar, que é a parte lipofílica. A gente também vai ter os glicolipídios e também o colesterol. Porém, o colesterol ele só vai estar presente nas células animais. Já como proteínas, a gente vai ter as proteínas integrais e as proteínas periféricas. As integrais vão ser o que a gente chama de proteínas intrínsecas, porque elas vão estar aderidas na membrana. Já as periféricas, elas vão ficar na parte externa da membrana. O citoplasma é basicamente a parte fluida da célula, que contém o maior volume, onde a gente vai encontrar as organelas. Ele vai estar localizado entre a membrana plasmática e o núcleo. Os componentes do citoplasma vão ser a água, sais e substâncias orgânicas. O núcleo celular ele é como se fosse uma central de comando de todas as atividades celulares, e é onde vai se encontrar o material genético do organismo, que é o DNA. A partir do núcleo que vai ocorrer a divisão celular, que é uma ação muito importante para o processo de crescimento e reprodução de células. Já como organelas, nós vamos ter as mitocôndrias, que têm como função realizar a respiração celular aeróbia, que é responsável pela produção da maior parte de energia, que é a ATP, utilizada nas funções celulares. Na mitocôndria, vão acontecer apenas duas fases da respiração celular aeróbia, que é a segunda e a terceira. Na matriz da mitocôndria, que fica bem no centro da mitocôndria, vai acontecer a segunda etapa, que é o ciclo de Krebs. E nas curvas da mitocôndria, que são conhecidas como cristas, é onde vai acontecer a terceira etapa, que é a cadeia respiratória. Outro fator dessa organela é que ela tem um DNA próprio,
e também alguns ribossomos, o que vai garantir a produção de proteínas próprias e também a autorreplicação ou multiplicação da mitocôndria, independentemente da célula. E isso vai acontecer por fissão. Um ponto também é que a mitocôndria ela vai se deslocar na célula dependendo da necessidade energética das regiões celulares. Então, ela vai para onde precisar de mais energia. Uma curiosidade também muito interessante sobre a mitocôndria é que o nosso DNA mitocondrial ele é totalmente de herança materna. Então, todo o nosso DNA, que é da mitocôndria, ele vai vir da nossa mãe. Já o retículo endoplasmático, ele é classificado em dois tipos, que é o retículo endoplasmático rugoso ou o retículo endoplasmático liso. O rugoso, ele é chamado assim porque as suas membranas vão apresentar ribossomos aderidos nela e vai ter como principal função a síntese de proteínas devido à presença deles. Essas proteínas, elas vão ser produzidas tanto para exportação quanto para permanecerem no meio intracelular, também indo para o complexo de Golgi, onde ele vai armazenar elas. E, além da síntese de proteínas, outra função do retículo endoplasmático vai ser o transporte de substâncias devido aos canais que ele apresenta na sua estrutura. Já o retículo liso, ele também é um sistema de canais membranosos, formando a continuação do retículo endoplasmático rugoso. Só que a diferença é que ele não vai possuir os ribossomos e, por esse motivo, ele vai se chamar liso. Ele vai ter como principal função o transporte de substâncias e a síntese de lipídios. E em algumas células, eles vão formar os esteroides, que são formados à base de colesterol, mas também formam os fosfolipídios que dão origem às membranas celulares. Os lipídios que vão ser produzidos pelo retículo endoplasmático liso, eles também podem ser armazenados e liberados pelo complexo de Golgi. Outro fator também é que o retículo liso ele vai trabalhar na degradação de substâncias tóxicas, assim como a organela do peroxissomo, mas, diferente dele, o liso vai degradar álcool. O complexo de Golgi ele vai ser formado por um conjunto de bolsas achatadas que são chamadas de otiossomos, que vai variar de 4 a 8 bolsas. Ele vai ter como função a síntese de polissacarídeos, ou seja, carboidratos grandes. Outra função também que é muito importante é o armazenamento de proteínas e lipídios que são mandadas do retículo endoplasmático liso e do rugoso. Então, de acordo com a necessidade, o complexo Golgi vai liberar elas e basicamente ele vai receber, vai empacotar e vai liberar para o local necessário. No complexo também vai ter a formação de glicoproteínas e de glicolipídios a partir do carboidrato que tem lá no complexo e também dos lipídios e das proteínas que vão ser recebidos. Outra função também do complexo é a secreção de substâncias, onde ele pode secretar para a membrana ou secretar para a saída de células através da exocitose ou também secretar enzimas digestivas dentro de bolsas chamadas lisossomos. O complexo de Golgi, ele também vai ter duas áreas, que é a face cis e a face trans. A face cis sempre vai ser a face de chegada, onde vai chegar as vesículas do retículo endoplasmático e é onde elas vão ser recebidas. Já a área de saída é a face trans, onde a partir de lá elas vão ser mandadas para outro local. Outro fator é que ele vai formar o acromossomo do espermatozoide e também os fragmoplastos de células vegetais. Também é muito importante falar das doenças que podem ser provocadas devido ao mau funcionamento do complexo de Golgi. Temos como exemplo a doença de Wilson, a distrofia muscular de Duchenne e a síndrome de Ascorg. Já os lisossomos são organelas que são exclusivamente eucarióticas e membranosas, onde vão apresentar um formato esférico de uma bolsa ou uma vesícula, onde na parte de dentro dessa vesícula vão ser encontradas enzimas digestivas de vários tipos,
com um pH ácido lá dentro. Os lisossomos, eles são originados do retículo endoplasmático rugoso, onde ele vai liberar as enzimas empacotadas e mandar para o complexo de Golgi, onde eles vão ser endereçados e liberados pela sua face trans. Uma das principais funções do lisossomo é a digestão intracelular, onde ela pode ser heterofágica, que é quando o lisossomo faz a digestão de estruturas ou substâncias extracelulares. Já a autofágica é a digestão de estruturas celulares, que vem já da célula. Também é muito importante falar que a gente pode sofrer com algumas doenças devido ao mau funcionamento dos nossos lisossomos. A maioria dessas doenças vai ser genética, mas não todas, como por exemplo a doença de Pompe, a silicose, a Tay-Sachs e também a artrite reumatoide. Os ribossomos são organelas não membranosas encontradas nas células eucariontes e procariontes. Porém, nos procariontes eles vão ser menores. Eles vão ser formados a partir do nucleolo, que é uma parte do núcleo. O ribossomo ele vai ter duas partes que serão subunidades, uma menor e a outra maior, onde eles só se juntam na hora que ele vai trabalhar, que é quando ele vai fazer a principal função dele, que é a síntese de proteínas. A subunidade maior ela vai ser dividida em sítio A e sítio B. No A vai ter a entrada dos RNAs T e no sítio B vai ter a saída dos RNAs T. Os ribossomos eles podem ser encontrados de três formas. Eles podem estar livres no citoplasma, podem estar aderidos na membrana do retículo endoplasmático rugoso ou na forma de polissomos. Os peroxissomos eles vão se originar do retículo endoplasmático e vão ser vesículas encontradas nas células animais e nas vegetais. Só que nas animais, eles vão estar principalmente nas células dos rins e do fígado. Dentro dessas vesículas, nós podemos encontrar enzimas e elas geralmente trabalham com a função principal de quebrar substâncias. Ele vai realizar a oxidação de ácidos graxos que formam a gordura, porém, eles também podem trabalhar na síntese de ácidos graxos que formam fosfolipídios que vão produzir a bainha de mielina. Já nas células vegetais, os peroxissomos vão transformar os lipídios em carboidratos. Porém, a função mais importante dos peroxissomos é a degradação de substâncias tóxicas, que são os peróxidos de hidrogênio, que também é conhecido como água oxigenada. Outro ponto também é que os peroxissomos, se eles tiverem algum problema, eles podem causar doenças como a síndrome de Zellweger, onde as vesículas elas não possuem enzimas e é onde a pessoa já nasce com isso, ou seja, é de herança genética. Também outra doença é a adrenoleucodistrofia, onde tem problema na formação da membrana do peroxissomo. Já os centríolos, eles vão ser encontrados nas células eucariontes, exceto nos fungos. Eles vão ser formados por 9 tríades ou tripletes de microtúbulos, onde eles vão ser ligados por fibras conectantes. Eles são localizados no centrosomo da célula e geralmente vão ser 2. Eles vão auxiliar na divisão celular porque são responsáveis pela formação das fibras. Outra função também é que eles vão ser responsáveis pela formação dos cílios e flagelos, que são estruturas locomotoras de alguns tipos de célula. E para finalizar, eu trouxe uma referência para estudo, que é o livro do Junqueira e Carneiro, que é Biologia Celular e Molecular. Esse livro, apesar dele ser um pouco mais antigo, ele é bem didático e ótimo para estudar esse assunto de histologia.